Muito bom dia a todos, saudações vascaínas, aqui é Vasco de volta. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano, né, de 2022. Então, antes de tudo, é claro, gostaria aí de desejar um feliz ano novo aí a toda a família vascaína, né, que esteve junto aí no ano de 2021. Então, desejar aí um feliz ano novo a toda a família vascaína, muita saúde, paz e prosperidade aí, tudo de bom. E é claro, em especial que o nosso Vasco, né, o nosso amado clube, venha esse ano, né, ser melhor do que foi aí, voltar finalmente, né, a ser gigante, como diz a sua história, e a voltar, né, a ter conquista e voltar, né, a sermos felizes de novo, que precisamos aí de soluções para o nosso clube. Então é desejar aí um feliz 2022 a toda a família vascaína e vamos continuar, é claro, falando aí, né, buscando soluções ao nosso amado clube, que é o que realmente precisamos e o que importa. Bem, então, né, vamos começar falando sobre a reapresentação do Vasco, né, o Vasco que já pela parte da manhã, né, se reapresentou aí no CT Moacir Barbosa, né, São Januário. Então, o Vasco que teve o seu elenco aí, né, incluindo os jogadores do elenco de 2021, alguns que ficaram, é claro, entre jogadores da base, né, e jogadores recém-contratados. Então, o Vasco que teve aí a sua reapresentação, né, já nessa segunda-feira, o técnico Zé Ricardo cobrando já, desde já, o comprometimento aí, né, dessa preparação, né, desse início aí de pré-temporada. Então o técnico Zé Ricardo aí já mostrando serviço aí, né, já começando o ano aí, cobrando, né, parte física aí, desempenho, empenho por parte já dos jogadores que aí estão e jogadores que estão aí para chegar, né, que o Vasco tem se movimentado e tem buscado aí. Então, a representação aí do elenco, né, desse ano já visando a pré-temporada de 2022. E um nome aí, um jogador que infelizmente não pôde ainda fazer parte aí, né, se integrar ao elenco, foi o jogador equatoriano, o zagueiro Luiz Cangá, esse jogador que veio do Delfim do Equador, né, o jogador que foi diagnosticado com a Covid-19, então o jogador não pôde aí se integrar ao elenco. O jogador tem que cumprir esse período, é claro, aí de isolamento, né, que é a quarentena aí, para aí sim, quando o jogador estiver 100% recuperado, está aí pronto, né, e dando início à sua preparação, né, a sua preparação do modo geral. Então o Vasco que teve aí, né, hoje já essa apresentação dos jogadores, e o Vasco que segue aí no dia 11, né, onde o Vasco no dia 11 irá se deslocar para a cidade de Pinheiral, né, cidade de Pinheiral aqui é interior do Rio de Janeiro, onde o Vasco irá fazer a preparação mais específica e mais intensa aí, né, até o início do campeonato estadual, que está marcado aí já para o dia 28, né, de janeiro, onde começa o campeonato estadual. E agora também vamos falar, né, sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já teve início, inclusive, né, o Vasco que irá já estrear nessa semana. Então, inclusive o técnico Zé Ricardo irá também observar, né, desde já jogadores aí, né, esses jogadores, essas promessas do Vasco já que irão disputar aí a Copa São Paulo. É claro, o técnico Zé Ricardo que sempre se importou muito, né, sempre lançou jogadores, né, desde quando ele ainda atuava no rival, em outros clubes, enfim. Então ele, mais uma vez, o Vasco irá aí observar, será muito importante como sempre, né, o Vasco que tem aí tido nos últimos anos, né, a base do Vasco não é mais a mesma, então o Vasco precisa aí de novos talentos, o que será muito importante para estar reforçando o elenco até mesmo já aí para o início do estadual. Então vamos estar observando, né, os jogos do Vasco, que também com certeza será importantíssimo aí, né, para revelar novos jogadores, que tomara aí que tenhamos, né, novos jogadores, novos talentos para estar reforçando até mesmo o time profissional do Vasco. E agora vamos falar, né, de possíveis nomes aí, né, que estão
sendo especulados no Vasco. Já temos 6, né? O Vasco que pode estar aí anunciando ainda hoje, inclusive, né? Que já 2 jogadores que já tínhamos falado estavam sendo muito citados aí, né? Um deles é o jogador aí, né, vindo do Corinthians, Vitinho, esse jogador meio atacante Vitinho aí que vem aí, né, indicado pelo executivo Carlos Brasil, né, que trabalhou na base do Corinthians. Então o Vasco pode estar anunciando oficialmente hoje esse jogador, né, um jogador jovem, um jogador que já até se destacou no time profissional do Corinthians. Então o Vasco pode estar anunciando esse jogador, que será aí muito importante para estar aí reforçando o elenco do Vasco. E um outro jogador também é o atacante Raniel, nesse jogador aí que vem do Santos, né, que estava também sendo muito citado e que pode estar sendo sim também oficializado hoje, anunciado aí como também o mais novo reforço do Vasco, esse jogador que vem do Santos. É um jogador aí que até divide opiniões, né, jogador meio contestado, mas que eu prefiro particularmente, né, já até estive falando sobre jogador, dei minha opinião, então eu prefiro estar aguardando aí para ver, né, não gosto de fazer pré-julgamentos de jogadores. Então é mais uma aposta aí, é claro que não é um nome que empolga tanto, mas que com certeza o melhor aí é esperar para ver, né, para ver o que de fato, se o jogador estará correspondendo ou não. Então eu prefiro aguardar aí para aí sim estar falando melhor do jogador mais à frente, né? Então vamos aguardar e, é claro, torcer aí para que realmente esses jogadores venham aí, né? Venham corresponder à altura, né? E venham dar resultado dentro de campo, que é o objetivo, é o principal. E o Vasco que segue aí, né, também buscando novos reforços. O Vasco que buscou aí o Paraguai, né, jogador atacante Amarília, esse jogador sim que foi um nome aí que agradou muito, um jogador que podemos dizer que empolgou mais a torcida, né, que a torcida esperava aí que viria até como um reforço de peso, mas que teve aí, né, deu uma esfriada aí nas negociações. Esse jogador que pertence ao Vélez Sársfield da Argentina, parece que o Vélez, né, deu a diretoria lá, né, dificultou, né, pediu aí um valor do qual o Vasco não tem, é claro, condições. O Vasco que tem esbarrado aí, né, na situação financeira, né, como sempre, já há um certo tempo. Então o Vélez pediu aí, né, uma compensação aí, além do que o Vasco, é claro, poderia pagar e pode pagar. Então dificultou, deu uma esfriada nessa negociação, mas que ainda não foi descartado e que o Vasco busca ainda, né, tenta ainda a contratação do jogador. Então vamos aguardar ainda para ver qual será aí o desfecho, o que de fato irá acontecer aí, ligado a esse jogador paraguaio, atacante Amarília, né, que pertence ao Vélez Sársfield da Argentina. E um outro jogador também, né, é o argentino, esse jogador aí, é o argentino Pablo Marí, esse jogador aí que pertence aí, né, ao Olímpia do Paraguai. O Vasco também parece que fez uma sondagem esse jogador, né? É um atacante que o Vasco busca para estar aí substituindo aí o Germancano, né, que infelizmente saiu, né, foi dispensado, e o Vasco com certeza irá precisar muito desse jogador aí, desse atacante de referência, né, um jogador goleador aí com as características que o Germancano tinha. Então é um jogador que o Vasco também se interessou, né? Que o Vasco parece que fez uma sondagem, mas que foi passado que o Ceará também, né? O Ceará entrou aí, também tem interesse no jogador e parece que está até mais à frente do Vasco aí na negociação, mas que ainda não tem nada ainda decidido, né, oficialmente, mas que vamos continuar também aguardando aí, né, o que de fato irá acontecer em relação a esse jogador, mas que é um possível nome aí que o Vasco busca e que pode sim estar aí pintando também como mais novo reforço. E agora eu gostaria, né, para finalizar, gostaria de estar falando aí da situação de 2 jogadores, né? Um deles é o zagueiro Leandro Castan, né, que ainda segue com a sua situação aí indefinida no Vasco. O Vasco que, é claro, não tem mais tanto interesse em continuar com o Castan, né? O Vasco que busca aí, está dispensando o jogador, mas que o jogador ainda tem contrato ainda até o término de 2022 desse ano. Então é uma situação aí que está ainda
sendo aí, está complicada, né, diria, a situação do jogador. O Leandro Castan, que é um jogador que divide muitas opiniões, né? Não é mais a maior parte da torcida, a torcida, né, não tem mais assim o mesmo apreço pelo jogador. Então é um jogador que, na minha opinião, né, ele não demonstra também ter aí mais interesse em jogar no Vasco, mas que o Vasco, né, por ter até salários atrasados aí, ter aí que pagar, né, salários atrasados, incluindo aí outras situações como direitos de imagem do jogador, ter essas pendências aí financeiras. Então essa é a dificuldade aí para o Vasco estar dispensando de fato o Leandro Castan, e que ainda segue indefinido. Então vamos continuar aguardando também aí, né, para ver o que de fato o desfecho, se de fato o Leandro Castan irá, né, ser dispensado, ou que o Vasco irá fazer um acordo, entrar num acordo aí com o Leandro Castan, que tem sido aí complicado, tem sido difícil, mas que o Vasco deve aí estar, né, decidindo e definindo de fato a situação do jogador Leandro Castan. O mesmo também é o goleiro, né? Goleiro Vanderlei também, né? Que tem aí a mesma situação de contrato, né? O goleiro Vanderlei, que tem o seu contrato com o Vasco em aberto até o final desse ano, né? O goleiro que não fez uma boa temporada, né? Infelizmente não correspondeu à altura, né? Não teve um bom desempenho aí, né? O esperado, conforme o esperado no ano de 2021. Então a diretoria que também não tem aí muitas pretensões de continuar com o goleiro, mas que infelizmente esbarra nesse ponto aí, né, pelo fato de ter ainda contrato com o goleiro. Parece que o Vasco deve, é claro, aí, também um valor aí ao goleiro, e o goleiro não abre mão aí da sua rescisão. Então o Vasco segue com essas duas situações envolvendo aí, né, o zagueiro Castan e o goleiro Vanderlei, né, e que o Vasco tem sim que definir o quanto antes aí, porque são dois jogadores, até porque que não são jogadores baratos, né, e que o Vasco tem que definir aí finalmente, né, decidir o futuro do jogo desses dois jogadores aí, até para não sobrecarregar aí, né, na folha salarial do clube. O Vasco que está aí com muitas dificuldades financeiras. Então esperamos aí que o quanto antes do Vasco venha decidir de fato, né, solucionar o problema desses dois jogadores aí e dar sequência, né, aí a montagem do elenco, que vai ser muito importante aí, né, para esse ano de 2022. Então essas foram aí, né, as poucas notícias que tivemos, porém importantes aí. O Vasco que deve estar se mexendo, está se movimentando, né, porém com algumas dificuldades, mas o Vasco já está aí sim, está aí se agilizando aí para estar anunciando novos reforços. Estamos acompanhando aí. Então qualquer novidade estaremos, é claro, trazendo como sempre, que é muito importante. Então vamos continuar acompanhando aí, né, tudo que envolve aí, né, a situação de bastidores do Vasco, que tem acontecido de fato. Então é isso aí, galera. Saudações vascaínas, aqui é Vasco, tamo juntos. Valeu.